estamos agora fazendo o Pocket Foco Fábulas Online com óculos. E eu vou começar contando como foi que eu consegui contar histórias de humanos, nisso que a literatura sintetizou como histórias de animais que se comportam como humanos, as fábulas. Bom, eu pedi uma ajuda do Sófocles. Eu fui lá com Sófocles e ele tinha aquela história do Édipo que queria entrar em Tebas. E para entrar em Tebas ele tinha que responder ao enigma da esfinge. E a pergunta é: qual animal que pela manhã anda com 4 patas, pela tarde anda com 2 e à noite com 3? E o Édipo era um sábio e ele respondeu: é o homem. Ele entrou em Tebas, a gente sabe no que deu, porque é isso mesmo, o homem, 4 patas de manhã, à tarde 2 patas, à noite 3 com a bengala, e saber demais às vezes não é tão bom. Então fica essa dica que a gente aprende com o Édipo. Segunda história que eu vou contar para vocês, agora já em outra cultura, porque já está liberado colocar humanos em fábulas, né? Tem um amigo do Sócrates, né? Vocês entenderam, é possível. Então agora a gente vai para uma história da cultura budista. E aí, vocês sabem como é difícil controlar o pensamento. Os discípulos têm esse problema, mas os mestres não. E o mestre estava ali, dedicado a controlar seu pensamento, meditando. E o discípulo importunou e perguntou: escuta, mestre, eu não consigo controlar meu pensamento, é realmente importante isso? E o mestre, os mestres adoram anedotas, ele contou que era uma vez um homem que passeava por uma floresta e foi flechado. Ele recebeu uma flecha com veneno mortal, letal. E ele caiu, mas olha que homem sortudo, na hora que ele caiu com a flecha no peito, passou o primo dele. E o primo dele disse assim: vou chamar um médico. Mas o homem caído disse: não, antes eu preciso saber que flecha é essa, que tipo de veneno é esse, como foi feito. Aliás, eu quero saber quanto tempo leva para eu morrer. E o primo, que não era bobo, disse: hey, fica aí que eu vou lá chamar um médico. Bom, o discípulo continuava sem entender que uma coisa tinha a ver com a outra, porque a gente precisa da ajuda do mestre para entender a fábula. E a explicação do mestre é a seguinte: tal como aquele homem caído na terra, na floresta, todos nós recebemos uma flechada mortal. Galera, a gente vai morrer. E a gente não sabe quanto tempo leva. Então, se a gente se preocupar com perguntas bobas do tipo aquelas, a gente está se comportando tão tolamente quanto aquele homem. E a ideia de controlar o pensamento é isso, é focar naquilo que te faz bem, certo? Então eu vou agora para uma outra cultura e vamos falar da Onira. Eu vou te contar para vocês duas, para vocês todos, para os nossos espectadores, eu vou contar a história da Onira. Ela é, para alguns, uma orixá, para outros ela é apenas uma característica de orixás. Enfim, não sei qual é a versão que você prefere, mas eu vou te contar o então que eu sei. E aí, a Onira, apesar de ser uma mulher, porque em algumas culturas as mulheres não são guerreiras, nessa cultura estava liberado. E ela era muito guerreira, e ela tinha uma lança, e algumas vezes ela perdia a linha. Desta vez ela perdeu a linha, ela matou tanto justos quanto injustos, sangrou tudo, a coisa foi uma loucura, e os orixás todos estavam assim: gente, precisamos controlar a Onira está demais. E aí pediram pro Oxalá conversar com ela. E a Onira foi lá conversar com o Oxalá, toda banhada de sangue, vermelha. E o Oxalá mandou um efum, um pozinho mágico, e fez com que o vestido dela ficasse bom. E disse assim: escuta, você tá demais. E ela disse: é verdade, eu sei, mas sabe o que acontece? Eu adoro a morte. Isso é maravilhoso. Ele não se assustou, ele disse: perfeito, você vai ser então a responsável pela transição da morte para a vida, aquele momento da vida para a morte. Os Eguns vão conseguir encontrar seu caminho com a sua ajuda, mas antes você vai lá conversar com o Oxum, porque você está precisando mudar essa tua vibe. E lá foi ela: posso levar minha lança? Pode, foi. Bom, as duas ficaram muito amigas, apesar de bastante diferentes. E um belo dia, antes de sair, o Oxum ficava horas passando a sua maquiagem, e a Onira tirou um cochilo, dormiu, o mar subiu, a água, a maré, tudo subiu e ela quase morreu afogada. O Oxum correu para salvá-la. Não deu tempo. Quando ela fez a poção mágica, a Onira virou uma lagarta na sua frente. E a Oxum chorou, ficou arrasada, e apareceu uma borboleta. E mesmo quando a gente está muito deprimida, quando aparece uma borboleta, a gente fica mais alegrinha. E ela se animou, e foi vendo que a borboleta estava indo por ali, e ela foi seguindo a borboleta, e foi seguindo a alegria. E o que era a borboleta, gente? A borboleta era a Onira. A Onira era a borboleta. Então a Onira não morreu,
E a gente não sabe se ela tem esse superpoder porque ela ganhou na hora do Efon, que trocou o vestidinho, né? Ou se foi na hora que a amiga fez a pulsão. Seja como for, o que está importando pra gente é quando você tiver aquela pulsão de morte, aquela vontade de morrer, se mata assim, mas vira uma borboleta. Porque a gente adora insetos como borboleta, mas a gente não gosta de mosquitinhos como moscas. A gente tenta matar. E aqui em casa elas são muito rápidas, então eu fico tentando matar, e aí mas elas acham que eu tô aplaudindo elas. E aí eu fico assim, mas na real eu tô aplaudindo vocês. Parabéns! Um ano lindo, e eu quero mais anos lindos. Um prazer estar aqui com vocês.